muito carinho de receber aos meus amigos, eu posso assim dizer, né? E agradecê-los muito pelo deslocamento. Se deslocaram de Brasília até aqui. Sabe quanto cobraram? Amor. Não cobraram absolutamente nada, amor. Estão aqui pela despesa de alimentação e deslocamento e pela própria hospedagem. Então, quero muito agradecer e já quero chamar aqui ao palco. Vou ler primeiro o currículo e em seguida eu já peço para a gente recebê-los com uma grande salva de palmas. Ele, o José Maciel, é economista, pós-graduado em gestão de projetos do setor público. Ele é aluno e colega do saudoso professor Olavo de Carvalho. Pastor, coordenador da Marcha da Família e do Foro Conservador no Distrito Federal. Agora falemos sobre ela. Adelane Maciel, casada há 18 anos com o pastor José Maciel, mãe de 3 filhos, Samuel, Adassa e Sara. É teóloga, graduanda em História, missionária evangélica, vice-coordenadora da Marcha da Família e do Foro Conservador no Distrito Federal, é cooperadora do Ministério Libertos por Deus, que visa resgatar a sexualidade natural através de uma identidade firmada em Deus. Ela é criadora de conteúdo no canal Fé e Política no YouTube. Com vocês, Adelane e José Maciel, uma salva de palmas. Obrigada, Gustavo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito fraco. Tudo bem, pessoal? Você já cumprimentou o seu colega aí do lado? Dá um abraço nele. Vamos colocar energia neste lugar, energia de amor, de alegria. Na verdade, ela que vai dar a palestra, gente. Eu só vim acompanhá-la. É um grande prazer estar com vocês. Não conhecia essa cidade, mas já estou me apaixonando por ela. Olha, agradeço demais por fazer parte desse primeiro congresso conservador. Tá bom? Então, vim aqui com minha esposa, a gente sempre está juntos, há 18 anos, terça-feira, 19 anos juntos. Nós vamos tratar de um tema muito atual e muito necessário, tá bom? Então, abra o seu coração. Nós sabemos que não é uma coisa muito trivial, se trata de uma guerra espiritual, de um ataque à nossa cultura e às nossas famílias. Mas eu creio que Deus tem um propósito para nós, para a nossa nação e para o povo do Brasil. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Olha, como tem gente bonita aqui nesse Rio Verde, viu? Parabéns pela cidade de vocês, que coisa linda. Tivemos uma recepção tão calorosa. Como nos sentimos amados aqui, não é verdade, Maurício? Nossa, Deus, dá vontade até de ficar. Mas a gente tem que voltar. Tenho 3 filhos me esperando, que estão sob os cuidados da minha sogra, do meu sogro. E quando eu saí de casa, eu falei para eles assim, disse para os meus sogros, a gente está deixando os nossos tesouros na mão de vocês. E diz para os meus filhos, vocês vão ter que cuidar dos nossos tesouros, que são os nossos sogros. Meu sogro já tem 80 anos de idade, minha sogra 76. E são pessoas muito amadas. E eu quero, já de antemão, agradecer aqui o Gustavo Carvalho, a Cássia, pela confiança que nos foi dada em relação a esse convite. Eu quero parabenizá-los por abrir espaço para um tema que é um tema tão delicado e tão necessário. Quem aí está observando muita mudança na nossa cultura, na nossa sociedade, e parece que a gente fica assim com medo de falar, não é? Porque os processos vêm, e a gente não tem dinheiro para pagar advogado, e a gente fica assim naquele pisar, não é? Em ovos. A coisa está muito tensa, é ou não é verdade? Quando se trata de ideologia de gênero, o que me motivou a deixar os meus filhos lá em Brasília para estar aqui com vocês foi o fato de que nós precisamos entender que as famílias estão sob perigo. E que nós precisamos priorizar o cuidado com as crianças. A família precisa ser salvaguardada. Nós precisamos entender
por que as coisas chegaram aonde chegaram. O meu esposo ele vai voltar depois, porque tem algumas perguntas, né, para serem respondidas. E eu estava até conversando com o Maurício, com o Júnior no carro, a gente veio de Brasília juntos, e falando para eles que o intelectual lá em casa é o meu marido, eu sou uma pregadora da palavra de Deus. Mas esse é o tema que mexe muito comigo. Tanto porque eu entendo essa questão em relação à família, a minha responsabilidade para com os meus filhos, e eu constantemente sou abordada com pais que estão sofrendo. Eu não sei se é o seu caso, de você que está aqui, ou de alguém que está em casa assistindo a gente, mas tem muita gente sofrendo por causa da ideologia de gênero. Então, para começar, agradecendo a toda essa recepção maravilhosa que nós tivemos aqui com o Grupo Brasil 2022, eu quero falar para vocês de pessoas que são autoridade nessa área, como, por exemplo, doutora Kemi Shiba, que é uma psiquiatra que já atua há 25 anos nessa área. Se você quiser um estudo mais aprofundado, porque aqui vai ser uma pincelada sobre ideologia de gênero, sobre transgenerismo, procure a doutora Kemi Shiba nas redes sociais, no YouTube. Outra pessoa que tem bastante autoridade e propriedade para falar é o professor Felipe Neri. Quem conhece o professor Felipe Neri aqui? Ele é um mestre. E ele foi responsável por impedir que no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, entrasse a ideologia de gênero. Eu não sei se você sabe, mas uma semana antes da aprovação do PNE, os deputados receberam mais de 300 mil ligações nos seus gabinetes em uma semana. Você sabe o que é isso? A força disso? Da mobilização das pessoas. É isso que eu quero instigar em você. Que você entenda o poder, a força que você tem. E quando nós nos unimos, essa força ela é muito maior. Infelizmente, mesmo a ideologia de gênero não tendo passado no Plano Nacional de Educação, ela tem sido introduzida de forma sorrateira dentro das nossas escolas. É ou não é verdade? O tempo inteiro a gente recebe denúncias de professores ideológicos, professores ativistas, que estão querendo doutrinar as nossas crianças na ideologia de gênero. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma outra pessoa, para concluir aqui, as pessoas que me inspiram nessa área, é a doutora Rosângela Justino. Talvez vocês não conheçam ela pelo nome dela, mas se eu perguntar, quem conhece a psicóloga da cura gay? Levanta a mão assim. Você conhece a psicóloga da cura gay? Ela saiu na Veja. Ela teve que andar com protetor, colete protetor, à prova de balas, por causa da perseguição da militância esquerdista que ela sofreu. Você imagina o que é isso? É um verdadeiro psicoterrorismo. E por que isso aconteceu? Porque simplesmente ela, como psicóloga, decidiu ajudar os homossexuais egodistônicos. São aqueles homossexuais que eles não se aceitam como gays. Você sabia que isso existe? O homossexual que ele rejeita o comportamento homossexual. E essas pessoas, elas estão por aí. E elas precisam de ajuda, elas precisam de tratamento. Mas desde 1999, 1º de janeiro de 1999, o Conselho de Psicologia, ele não faz mais esse tratamento. Mas se você chegar lá hétero, dizendo assim, pois é, eu estou querendo ser um homossexual, você vai ter todo o apoio? Mas se um homossexual chegar lá dizendo assim, olha, eu penso em me suicidar todos os dias porque eu não aceito esse comportamento. Não, isso é pressão da sociedade. Se aceite, é a melhor coisa que você faz. E por denunciar esse ativismo, por denunciar essa militância e por ajudar esses homossexuais, que hoje muitos deles são casados, pai de filhos, têm família, a nossa amiga sofreu uma perseguição tremenda sobre a vida dela. Pode colocar o primeiro slide? Ótimo. Você está vendo aí que a ideologia de gênero é um ataque à identidade sexual do indivíduo.
ataque à identidade sexual do indivíduo. Eu gostaria de trazer um texto bíblico que está lá em Salmos capítulo 11, versículo 3, que diz assim: se o fundamento for destruído, o que poderá fazer o justo? Quando a gente fala de ataque à identidade sexual do indivíduo, a gente está falando daquilo que é a base de toda a ordem social. Antes da ordem social, vem a ordem sexual. E a ordem sexual é formada de macho, fêmea, família e casamento. Para eu e você estarmos aqui, os nossos pais tiveram que ter relação sexual. Para a sociedade existir, a ordem social, ela precisa ser restaurada, porque ela é a base. Eu quero só que você entenda isso. A ordem sexual é a base. A partir do momento que se colapsa com a ordem sexual, se colapsa com a ordem social e se colapsa com a ordem cultural. Eu comecei essa palestra falando de como está a nossa cultura e não vai nada bem. A partir do momento que se desconstrói macho e fêmea, se destrói a família e vai se subverter também a cultura. E nós, que aceitamos o convite para fazer parte desse congresso conservador, nós precisamos entender que esses papéis de macho e fêmea, esse papel de resgate da identidade, ele precisa ser bem ajustado e restaurado para que as coisas comecem a mudar na nossa sociedade. Tem jeito, sim. Alguém aqui já ouviu falar do paradoxo? Existe uma... Lá no YouTube tem um vídeo muito bom mesmo, que foi feito na Noruega, que chama-se o paradoxo da igualdade. Alguém já assistiu esse vídeo? É um vídeo fantástico, excelente. É um cara que é jornalista e comediante. E ele simplesmente, começou a ver aquela loucura na Noruega, de todo mundo dizendo assim, nossa, tem muita coisa mudando, realmente essa história de macho e fêmea, isso não existe, isso é construção social, isso é coisa da cabeça de vocês. Esse choque com a realidade começou a acontecer lá na Noruega e as pessoas preferindo viver uma farsa, uma mentira. As crianças sofrendo, as famílias sofrendo. Não sei se você sabe, mas a Noruega ela chegou a ser premiada porque ela foi o país que mais trabalhou políticas de gênero. Os departamentos de gênero ganhavam milhões para fazer as suas pesquisas. E simplesmente a população estava adoecendo. E essa pessoa, esse comediante, ele disse, eu vou atrás dos cientistas, eu vou atrás dos médicos, eu vou atrás desses sociólogos, desses antropólogos, eu quero entender o que está acontecendo. E ele foi fazendo o documentário, montando ali as peças do quebra-cabeça, e no final de tudo, ele disse, isso é uma farsa. Isso é uma grande mentira. Você sabe o que foi que aconteceu depois dessa atitude dele? Os departamentos de gênero da Noruega fecharam. Um comediante, jornalista, sensível ao que estava acontecendo. Você está entendendo o poder que você tem? Nós só precisamos de uma coisa, ficarmos indignados com tudo que está acontecendo e não aceitarmos que permaneça da forma como está. É só isso. E se um tem poder de fazer isso, imagina todos nós juntos. Rio Verde conta com você. Os jovens, as crianças de Rio Verde estão esperando a sua atitude. Mas você diz assim, não,
Por que eu? Você pode começar pela sua casa. Talvez você diga, eu não tenho eloquência, eu não tenho capital, eu não tenho condição de fazer isso. Começa com a tua casa, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus bisnetos. Começa a construir valores dentro da sua casa. Para a gente continuar, para a gente prosseguir. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui os slides, pode passar, por favor. Então, vamos lá. Gente, é impossível falar de ideologia de gênero e não falar de revolução sexual. E a revolução sexual é uma das ferramentas mais poderosas para o controle político e social. Eu vou repetir o que eu falei. A revolução social é uma das ferramentas mais poderosas para o controle político e social. Quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente está falando de controle político e social. E quando a gente fala desses personagens aqui, quando a gente fala de Santo Agostinho, tem uma frase dele que é muito interessante. Porque Agostinho, ele associa a liberdade exatamente ao estado moral. Agostinho diz que a liberdade ela não está ligada, para ele, à natureza ou à lei. A lei que pune, a natureza que priva. Ele diz que nós precisamos restabelecer a moralidade. Ao ponto dele dizer o seguinte, que quando o homem ele é bom, é uma frase belíssima do Agostinho, ele diz assim, o homem bom, mesmo ele sendo escravo, ele é livre. Mas o homem, quando ele é mau, mesmo ele sendo livre, ele é um escravo. E ele não é escravo apenas de um senhor, mas ele é escravo de tantos quantos vícios que o dominem. Quando a gente olha, por exemplo, para o Michael Jones, ele que escreveu o livro Libido Dominante, vocês conhecem esse livro? É um livro fundamental para o nosso conhecimento. Ele é grossinho assim, às vezes dá um desânimo, né, quando a gente vê um livro grosso demais, mas é um livro maravilhoso de se ler. E um dos entendimentos que ele teve é um entendimento assim tremendo. Por quê? Porque ele explica que a retórica da liberação sexual, ela foi usada para engendrar um sistema de controle político e de forma dissimulada. Liberação sexual está diretamente ligada a um controle político e social. Se eu sair daqui e você só entender isso, já valeu demais. Já valeu muito a pena. Por que que acontece esse controle político e social? Porque aqueles que controlam os estímulos, esses também vão controlar o estimulado. Aqueles que decidiram abandonar a racionalidade, eles vão ser controlados pelas suas paixões. E o que acontece? Em relação a... Qual é a advertência que o Michael Jones faz? Ele faz uma correlação direta. Deixa eu ler aqui para vocês uma frase bem interessante do livro dele. Quando ele faz uma relação direta sobre a questão da política. Ele fala assim, aqueles que abandonam a racionalidade são controlados por suas paixões, que são exploradas financeiramente e politicamente por aqueles que controlam o fluxo das imagens transgressoras. Quem lucra financeiramente com a produção das imagens, contribui para a eleição daqueles que irão protegê-lo politicamente. E assim, uma forma de controle político evolui a partir de um sistema de evolução, de exploração financeira. Ele está dizendo que existe uma batalha. E o que nós estamos vendo é um modelo que está tentando ser implantado de uma nova educação, que ensina como uma espécie de libertação da repressão. Olha, você tem que ir contra esse sistema repressor, retrógrado, esses conselhos aí do pai, da avó, você deixa isso tudo para lá, porque a sociedade evoluiu e a gente precisa combater isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Ou seja, a moralidade, ela é repressora, a razão, ela é repressiva. É isso que ele está dizendo.
E ele está falando que, a partir do momento que você rompe com esse padrão, você está vulnerável à ação de políticas que vão querer te ter ali na mão. E você, para ter a perpetuação, gente, o cara que é drogado, a pessoa que é viciada em droga, em cocaína, quando ela vai lá na favela, o que ela quer? Ela quer que o traficante esteja ali à disposição dela, porque ela quer manter aquele vício. Ele está dizendo que a questão sexual é a mesma coisa. Só que essa pessoa, ela vai votar naqueles que vão defender a perpetuação do vício dela. Aqueles que vão dizer assim, vamos criar leis, vamos reprimir aqueles que tentam impedir você de ser quem você é. Mas ele não está entendendo que existe toda uma manipulação midiática para que isso tudo aconteça. Quando a gente vai, por exemplo, para o J.D. Wynne, ele é um antropólogo que escreveu Sexo e Cultura. Ele é um antropólogo social não cristão. Esse cara, ele examinou 86 civilizações. E essas 86 civilizações, elas e sociedades foram destruídas. Elas não existem mais. E esse colapso... Ai, obrigada, viu, pelo... Valeu. Estava difícil de acompanhar aqui. Ele estudou o colapso das nações. E ele queria entender por que as sociedades, elas acabaram. E sabe o que foi que ele encontrou? Ele não é cristão, eu repito. Sabe o que foi que ele encontrou nos estudos dele? Que existe uma correlação entre promiscuidade sexual e o colapso das civilizações. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E tem mais. Ele disse que a moralidade sexual, quando ela está restrita à castidade pré-nupcial, ou seja, sabe aquela história da igreja? Assim, minha filha, você está namorando, então assim, espera para você ter relação sexual só quando você casar. Você sabe isso? Esse antropólogo, que não é cristão, ele disse o seguinte: a moralidade sexual restrita à castidade pré-nupcial e monogâmica, ou seja, é um homem e uma mulher, são essenciais para a evolução da sociedade e para o pensamento crítico. Pela primeira vez, a nossa geração, os filhos, eles têm um QI, o quê? Abaixo dos pais. Porque quando existe essa preservação aqui, da relação monogâmica, da castidade pré-nupcial, existe como que uma explosão de criatividade dentro do ser humano. Isso é algo muito poderoso. E são valores que nós precisamos preservar. Você sabe quando que ele escreveu isso aqui? 40 anos antes da Revolução Sexual. E ele está afirmando que a moralidade sexual e o florescimento humano e cultural, eles são indissociáveis. Aí talvez você vai dizer assim, mas é porque vocês são tudo preconceituosos, talvez quem está nos assistindo em casa. Então, deixa eu falar com você o que disse Camille Paglia. Ela, que é uma intelectual, lésbica assumida, diagnosticada com disforia de gênero, já a gente vai saber o que é disforia de gênero. A própria Camille Paglia, ela tem rebatido a ideologia de gênero e o transgenerismo. E você sabe por que ela tem feito isso? Ela é uma professora de artes da Filadélfia e ela tem criticado as propagandas que falam que existem múltiplos tipos de gênero. Hoje em dia já existem mais de 100 tipos de gênero, se você não sabe. E o que acontece? Ela faz uma crítica severa à questão da cirurgia de redesignação sexual, porque ela não muda o sexo da pessoa. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo já, para que vocês entendam o que é isso. Um amigo meu pessoal, que ele chegou a amputar o órgão genital. E hoje ele se arrependeu do que ele fez e vive como um homem, mas não pode
ter vida íntima sexual. Um homem que gostaria de ter filhos. Então ela está dizendo, existem políticas massivas fazendo com que os jovens, eles queiram fazer essa cirurgia, acreditando eles que o problema que eles estão vivenciando é no físico, é no corpo, e quando na verdade o problema é na mente. O problema é na mente. Então ela fala dos pais que estão cometendo abuso infantil quando eles permitem, se submetem, aceitando, consentindo que os filhos comecem a fazer tratamento hormonal e façam cirurgia. Mas o pior está por vir. Você sabe o que ela fala? E isso é o mais grave. Camila Paglia, ela afirma que a história ela é cíclica. Ela volta. E existem padrões que se repetem. E uma das considerações que ela faz é a seguinte: quando uma cultura começa o seu declínio, você tem o surgimento de fenômenos transgêneros. Sempre que uma cultura, uma civilização, caminhando para o seu fim, ela vai ter fenômenos transgêneros. Gente, cabelo da cabeça já começou a arrepiar? Porque a coisa está muito séria. Está muito séria. Então o que ela diz? Depois disso vem o colapso. E a história humana ela recomeça. E quando existe a distinção dos papéis sexuais. Como a cultura ocidental está se definindo para o mundo? É a pergunta dela. Como o mundo está olhando para a cultura ocidental? Está olhando como uma cultura que está em declínio. Então, você sabe qual que é o temor da Camila Paglia? São os jihadistas islâmicos. Porque eles estão dizendo, essas pessoas não merecem viver. Nós precisamos dominá-las. Nós precisamos exercer controle sobre elas. Nós precisamos subjugá-la. Então, está tudo muito perigoso, gente. Não está nada legal. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Quando a gente fala da ideologia de gênero, eu quero te dizer o que ela não é, e que isso fique muito claro. Ela não é a luta contra o preconceito, e ela não é o respeito às minorias. Não se trata disso. Pelo contrário, ela é a negação da verdade, a negação do ser, a negação da identidade. É a tentativa de submeter a realidade aos desejos. É a tentativa de um pequeno grupo, mas é um grupo muito barulhento, de usar e manipular a máquina do governo e as forças da lei para tirar da família e dos pais a autoridade sobre os filhos. E isso aqui é muito grave. E deixa eu te falar mais. A ideologia de gênero é anticientífica. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas é porque eu não estudei, é porque eu não me informei, mas é porque eu não tenho esse conhecimento aí que essa pessoa tem. Porque dá a entender que é científico, mas não é ciência. E a partir do momento que a gente entende isso, e que a ideologia ela está tentando extirpar o sexo da natureza e colocar de uma forma cultural, ela está dizendo que não existem padrões para o homem, não existem limites para o homem. E isso tudo é muito sério e é muito grave. Existem, portanto, pluralidade de gêneros, e eu quero te falar só de uns aqui, bem rápido, que o tempo está acabando. Você já ouviu falar da pedossexualidade? Ou do pedossexual? Esse é o nome, juntamente com o sexo intergeracional, que os ideólogos de gênero dão para os pedófilos. Para aquelas pessoas que elas têm atração por criança. E isso aqui é permitido pela ideologia de gênero. Isso é muito grave. Nós temos um canal no YouTube, que é o José Maciel Fé e Política. Todas as quartas-feiras eu entrevisto nesse canal ex-homossexuais, ex-travestis, ex-transexuais, ex-drag queens. Mais de 95% dessas pessoas sofreram algum tipo de abuso sexual na infância. E quando a gente ouve as histórias deles, é impossível a gente não chorar.
Tamanha dor e sofrimento que essas pessoas vivenciaram porque foram vítimas de pedófilos. E a ideologia de gênero, ela pretende regularizar tudo isso. Você sabia que na Holanda existe um partido que a pauta deles é única e é a legalização da pedofilia? Você sabia que lá na Holanda eles tentam convencer o governo dele produzir pornografia com criança? Você sabia que na Holanda é proibido a imagem da família tradicional porque ela é uma violência, uma discriminação contra o homossexual? E você sabia que é exatamente o que querem trazer aqui para o Brasil? É exatamente isso que querem fazer aqui? Então, quando a gente olha lá nos Estados Unidos, que tem a NAMBLA, e se você for pesquisar as redes sociais deles, eles falam abertamente sobre a questão da pedofilia como sendo uma coisa muito boa, uma coisa totalmente aceitável. Bem, tem muita coisa aqui para a gente falar, mas eu quero pular aqui e gostaria que você colocasse para mim, coloca para mim o vídeo, aquele que você colocou como primeiro, porque a gente vai entender que os próprios ideólogos, eles estão falando a respeito, eles estão dizendo a que eles vieram, quem eles querem, o que eles pretendem, inclusive dentro das escolas. We celebrate pride on the progress we've made over these past years. There's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make them wear pleated pants, we don't care. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 pra cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Veremos. Não é? E aí, pessoal, é sério ou não é? Eles estão dizendo a que eles vieram. E estão dizendo que vão conquistar as nossas crianças. E conquistando as nossas crianças, nós nos curvaremos a eles. E é exatamente isso que eu tenho ouvido por onde eu tenho andado. Quando as mães vêm falar comigo e elas dizem: minha filha disse que vai se matar se eu não levá-la para fazer a cirurgia. Ou levá-la para fazer o tratamento hormonal. Que é quando a mulher, ela recebe a testosterona e o menino, ele vai lá e recebe o estrogênio. E isso tudo traz problemas e sequelas gravíssimas para a vida da criança. Quando a gente fala de disforia de gênero, a gente está falando daquela criança que não se aceita, ou daquela pessoa que não se aceita no sexo que veio. Mas existem pesquisas, inclusive, que já foi atestada pela própria Associação Internacional de Pediatria, que afirma que quando o adolescente ele passa pelo período de puberdade, quando ele chega no final da adolescência, mais de 90%, 89% das meninas, 98% dos meninos, você sabe o que acontece? Eles se aceitam no sexo que eles vieram sem ter passado por um psicólogo, por um psiquiatra. Mas essas pessoas estão querendo pegar as nossas crianças e convencê-las de que essa fase que elas estão vivendo é uma fase de confusão. Gente, imagina a explosão de hormônios na vida de um adolescente, é processo de crescimento, é aquele estirão, não gosta do corpo.
E isso tudo são causas da disforia. E a causa número 1 é o abuso sexual. E quando ele não se aceita na identidade que ele veio. Aí eu coloquei para vocês que um dos procedimentos tomados em relação a esse problema é a afirmação de gênero, que é um método intervencionista, que é um método que leva as crianças a fazerem um tratamento hormonal e chegarem até mesmo a se submeterem à cirurgia. Mas esses 2.300% de aumento de disforia de gênero, você sabe por que é isso? Existe um psiquiatra da Suécia. A Suécia foi o primeiro país que fez a cirurgia de mudança de sexo, em 1972. E esse psiquiatra, ele resolveu fazer uma retrospectiva. Ele resolveu ir atrás de todos os registros dessas pessoas e saber o que aconteceu com elas. Como que elas estavam. E ele entendeu que, depois de 7 anos e meio, muitos se arrependem. Então não é algo que no estralar de dedos você vai encontrar e ter respostas. Essa é uma pesquisa seríssima. E uma pesquisa que mostra que os casos, eles eram raríssimos até 2009. 2009 até 2010 começou uma constante. E de 2010 para cá houve uma explosão de 2.300% de aumento na ideologia de gênero. Pode passar, por favor. Mas você sabe por que isso aconteceu? Por causa dos estímulos. Se você puder passar o slide, eu te agradeço. E esses estímulos quais são? Cantores e celebridades, drag kid, YouTube, influencer, roupa, acessório, embalagem, bebida, comida. Você pode até passar, por favor, a próxima. Algum de vocês se identifica com essas marcas aí? Isso é o que está acontecendo, e isso veio para influenciar a nossa cultura. Aí você pode dizer assim, mas é uma besteira assistir um filme, né, gay, homossexual. Lá em casa, eu e meu esposo, nós tomamos uma medida severa com os nossos filhos. A gente pode estar assistindo a melhor série, o melhor filme, mas se tiver um beijo lésbico, se tiver um beijo gay, a gente desliga a televisão. Porque nós não vamos concordar com esse sistema maligno. Nós não vamos permitir que essa pauta entre dentro da nossa casa. Ela já avançou demais por tantos outros meios, como pela escola, pela educação. Eu não sei se você sabe, mas desde 2006, a primeira vez que a palavra gênero foi escrita da forma como ela foi em 1995, disfarçadamente, em uma conferência de mulheres lá na ONU. E em 2006 ela já estava sendo implantada aqui no Brasil. A Fundação Ford é uma das que mais investe em educação. Só de começo foram 9 milhões pagos em pós-graduação, para que os professores eles se formassem em gênero, em diversidade, para que eles estivessem aptos para estar ensinando isso. E isso deveria ser um ensino gradativo. Só a ONU Mulher, no ano passado, investiu 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares para que as políticas de igualdade de gênero fossem implantadas no mundo. E isso eles querem que aconteça até 2026. Coloca para mim, por favor, o vídeo do Robert. Porque a gente vai ver um rapaz que ele foi influenciado pela mídia. Eu sou o Robert, tenho 36 anos e eu quero dividir com você um pouquinho do que eu vivi na ideologia de gênero. Eu passei durante quase toda a minha infância, desde os 7 anos até os 15 anos, em conflito de identidade, sem saber quem eu era. Aos 15 anos eu tive a malhação. Eu gosto de falar porque ali foi o primeiro lugar que eu tive uma identificação com uma pessoa que dizia quem ela era e aquilo automaticamente trazia para mim uma identificação. A partir de um personagem da malhação, eu comecei a me entender como uma pessoa homossexual e fui desenvolvendo esse conhecimento a partir disso, até que eu descobri pessoas que eram transexuais e comecei de uma vez por todas a viver como uma pessoa trans. Vivi dos 15 anos até os 27 anos, na idade de 24 anos, eu fui para Bangkok, fiz a cirurgia de resignação sexual em Bangkok.
E aos 27 anos, depois de um encontro com Deus, eu vi que a minha vida realmente ela precisava tomar um novo rumo e eu precisava viver aquilo que eu era. Nós estamos enfrentando diversos problemas e eu tenho, de certa forma, falado com algumas pessoas sobre os nossos desafios. Nós temos agora uma influência gigantesca nas crianças, nos adolescentes, para que eles entendam sobre essa teoria de gênero, sobre a ideologia de gênero, como a gente chama. Eu posso dizer em primeira pessoa que é passível de mudança, uma vez que a gente consegue identificar quais são as causas do problema. Mas como nós estamos num embate político aqui, sempre vai ser ofuscado o indivíduo, o quanto que essa pessoa está sofrendo e o quanto que ela precisa se encontrar. Sempre vai ser ofuscado, porque a gente sempre vai trazer, ou nós iremos sempre ouvir, que a pessoa que está vivendo esse conflito, ela precisa liberar para ela conseguir ser uma pessoa mais feliz. E eu tenho os meus receios quanto a essa questão, porque depois de tudo aquilo que eu tenho visto e observado também, eu tenho visto que tem, na realidade, sido uma vida de ilusão. Mas depois de todo esse tempo que eu vivi dentro dessa realidade, eu consigo hoje olhar e dizer que existe melhores respostas em outro lugar, existe melhor resposta para viver do que diante daquilo que a gente decide fazer apenas com o nosso corpo, apenas com aquilo que parece que é o nosso real problema. Nós precisamos criar estratégias e ferramentas para que os pais consigam ensinar as crianças, desde cedo, o que é uma antropologia cristã, e elas possam assim entender o que é ser homem, o que é ser mulher, para que a gente evite de uma vez por todas toda essa problemática, porque pessoas não vão conseguir lidar com a consequência disso tudo, acabam tendo sérios problemas até depois da cirurgia, o índice de suicídio é altíssimo, e pessoas que destransicionam também correm um grande problema, porque muitas das vezes as pessoas não têm uma maturidade emocional para conseguir lidar com as consequências. Por isso nós precisamos fazer um trabalho daqui para 20 anos de conscientização hoje, para as crianças e para os adolescentes, evitando assim essa influência em massa, como nós temos visto, através da televisão, através da escola, através das redes sociais e por aí vai. Então aqui fica o meu recado para vocês e um forte abraço. Esse é o Robert, eu o conheço, ele é de São Paulo, mora lá em Brasília, e a história dele é essa aí que ele contou. E semelhante à história do Robert, ele tocou num aspecto muito importante, que nessa pesquisa do sueco que eu falei para vocês, ele percebeu que os jovens eles estão morrendo de câncer, doenças cardíacas e se suicidando. Esses 30 anos que ele voltou no tempo, ele disse que essas eram as causas morte, e esses jovens morrem 3 vezes mais do que a população em geral. E isso é muito grave, gente. Não é só um comportamento, não é só a pessoa dizer assim, eu quero me divertir. Isso é muito sério. Então, caminhando aqui para o final, a história do Dr. John Money e a história da família Hyman é uma história muito triste. Quando a gente ouve essa história, a gente chora, porque o caso desses gêmeos, eles tiveram fimose, a mãe levou os filhos para fazer a cirurgia com 7 meses de vida. O primeiro que fez a cirurgia, houve uma cauterização no pênis, um erro horrível, absurdo. E aquela mãe, ouvindo na televisão o Dr. John Money falando, ela entendeu. Gente, olha só, o cara estava na televisão, na década de 70. E ela entendeu que esse cara era o cara que ia ajudar ela a resolver o problema dela, porque ele trabalhava com travestis e transexuais e ajudava as pessoas a mudarem de sexo. E você sabe o que aconteceu? Quando essa mãe chega naquele homem, ele entendeu que ali era a cobaia perfeita para o experimento dele, porque ele precisava de uma criança que ele trabalhasse durante os 2 primeiros anos de vida, construindo nele o entendimento de que ele não era menino, de que ele era menina. Mas a história que aconteceu é que essa criança, ele teve os testículos removidos, era vestido de menina. E nessa parte do experimento existiam coisas absurdas, onde aquele médico, ele dizia que as crianças deveriam simular a relação sexual entre elas. Os pais deveriam andar pelados dentro de casa.
A mãe dizia, olha, ele é um pouco rebelde, ele é um menino que ele não obedece, não respeita as regras, ele é hiperativo. E ele percebeu que não tinha sido suficiente. Todo aquele trabalho não tinha existido solução de fato e de verdade. Aos 12 anos, eles contam para aquele jovem o que de fato tinha acontecido. E essa história é uma história trágica, por quê? Porque aquele menino, ele se revolta, pode passar, ele conhece o Dr. Diamond, que conta para ele que o Dr. John Money contou a história dele como sendo uma história de sucesso, e toda a ciência daquela época estava acreditando que sim, podia mudar de sexo, de gênero, que era uma coisa totalmente possível. E de fato, essa história, a história final desse jovem e dessa família, os pais sofreram com esquizofrenia, alcoolismo, o irmão morreu de overdose, e mesmo depois, esse rapaz, ele se assumindo, ele era o Bruce, que passou a ser chamado de Brenda, que depois passou a ser chamado de David, que casou com a Jenny, que tinha 3 filhos, com 32 anos ele não aguentou, e ele se matou. Isso é ideologia de gênero. Mas por que ela foi levada adiante? Foi levada adiante por causa das ideólogas feministas, que dizem que ser mulher não é um fato natural, mas uma construção social. E eu vou passar aqui, porque eu quero chegar nesse próximo slide. Eu não posso me demorar aqui. O próximo. Vou pular essa parte só para falar para vocês uma coisa, porque eu fiquei assustada quando eu assisti o vídeo do Dr. Nicholas Cumming. Se você quiser pesquisar, tem alguém anotando aí? Você pode ir lá no site Os Ex-Gays, e você vai encontrar um vídeo desse médico que foi o ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Foi ele quem assinou a resolução que diz que homossexualidade não é uma doença mental. E quando a gente assiste a fala desse homem, a gente vê ele dizendo coisas extremamente estarrecedoras, como, por exemplo, a partir do momento que ele colocou essa condição, que não era doença mental, ele disse que era um fato caracterológico, ou seja, que cada indivíduo é um indivíduo com características muito pessoais a serem estudadas. Então ele falou, nós precisamos continuar pesquisando, as pesquisas precisam continuar acontecendo. Mas ele disse que o movimento feminista, juntamente com o movimento pelos direitos homossexuais, invadiram a Associação Americana de Psicologia e não permitiram que as pesquisas acontecessem. Vocês estão entendendo? A ação do ativismo dentro do... Por que o Conselho de Psicologia aqui no Brasil age como age? Porque isso aconteceu em 1975 e desde então... Todos os conselhos, a própria associação se tornou uma associação política e ideológica que não está em concordância com a ciência. A ciência não faz mais sentido. Gente, isso é muito grave. E por que foi que eu coloquei aí embaixo a questão do CID-11 e do DSM-5? Porque a partir desse ano, agora de janeiro, no CID-11, que é o Manual de Diagnóstico das Doenças, a disforia de gênero também não é mais doença. Agora foi lá para a classificação de saúde. Você acredita nisso? Só que os psiquiatras, eles se pautam também no DSM-5, que é também um manual de diagnóstico. E lá continua a disforia de gênero como transtorno mental, por causa do sofrimento que ela traz. Imagina a confusão. Tem algum psiquiatra aqui? Imagina o conflito. Porque um diagnóstico diz uma coisa, o outro diz outra. Mas para vocês verem a força do ativismo. E para que a gente já caminhe para o fim. Essa pessoa que vocês estão vendo aí na tela
é o pastor Flávio Amaral, juntamente com a sua esposa. Ele é o líder do Ministério Libertos por Deus e ele é um ex-travesti. Pode passar a próxima foto. Esse é o Adriano, pode passar. Esses jovens são todos ex-travestis, ex-transexuais. Pode passar, por favor. O Helder, que é um evangelista, casado, pai de uma filha. Pode passando. Muitos desses jovens aí, pode passando as fotos. Muitos desses jovens, você vai encontrar o testemunho deles lá no nosso canal, contando essa história de dor, essa história de sofrimento que eles vivenciaram. Pode passando. Pode passando. Essas pessoas, elas existem, elas são reais, essas fotos não foram extraídas do nada, da internet. São pessoas que vivenciaram a homossexualidade e hoje estão com as suas vidas transformadas. Esse é o Rafael Uchoa, pode passar. Isso, pode passando, pode passando, pode passando, pode passando todos eles. E eu quero dizer para vocês, e finalizo aqui com essa fala, eu que vos falo, eu fui abusada com 5 anos de idade por um tio, sendo criada por uma avó extremamente protetora, mas que não percebeu que esse tio havia me convidado para entrar num ônibus, a família dele tinha um ônibus, ele parou na porta da minha casa, me colocou sentada no colo dele e introduziu o dedo dele na minha vagina. E depois desse episódio, a minha mente, ela se tornou uma mente altamente sexualizada. Eu adorava o nu. Quando a minha avó ia para o banheiro, eu queria vê-la pelada. Quando a minha tia ia tomar banho, eu queria vê-la pelada. Eu queria ver as pessoas nuas, eu queria ver as pessoas peladas. Eu sou fruto de um relacionamento, de um namoro entre a minha mãe e o meu pai, que não deu certo. Ou seja, eu vim de uma família disfuncional. Vocês lembram da pesquisa do antropólogo, das consequências para a sociedade? E vivenciei a minha vida a partir dos 9 anos, tendo vários relacionamentos com homens, vários relacionamentos. Até que, um certo dia, através de um beijo em uma amiga da escola, eu que jamais me imaginei lésbica, que sempre fui extremamente feminina, gostei do que eu experimentei e me tornei uma bissexual. E vivi na bissexualidade por um tempo determinado, até que chegou um momento que eu fui me masculinizando e cada vez mais eu me sentia atraída por mulheres e olhava para os homens como meus concorrentes e eu tinha ódio dos homens. E tudo o que eu queria era vivenciar a experiência homossexual, me sentindo cada vez... Gente, é impressionante o que acontece com o homossexual. E só você vivenciando para saber, eu espero que vocês não vivenciem, fiquem só com a minha experiência mesmo. Mas até o fato da troca de parceiros, aquela vontade desordenada de você conquistar mais e olhar para a mulher, querer usar e tratá-la como um objeto descartável e depois estar atrás da próxima vítima. É impressionante a mudança na mente que acontece. Todos esses jovens aqui, a maioria, vivenciou experiências semelhantes a essa que eu te falei. Eu achava que eu não fosse passar de 15 anos de idade. E faltando 16 dias para eu completar 16 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. Eu já estava no alcoolismo afundada, fumando 2 carteiras de caldo por dia, cuspindo sangue. E ao invés da minha mãe me levar para o hospital, ela me levou para a igreja. E eu odiava a igreja, eu odiava os crentes. Eu não queria saber de nada relacionado à fé. Mas naquela igreja, um pastor usado por Deus orou por mim. E Deus usou a vida dele para mostrar toda a minha história e o meu passado. E disse que me amava e que ia mudar a minha vida. E a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. Hoje, ter o meu marido ao meu lado, que eu já convido ele para subir aqui para estar comigo, é um milagre de Deus. Dia 17 de maio. É o Dia Internacional contra a Homofobia. E o fato de eu ser casada com ele, isso é um comportamento homofóbico. No dia 9 de março, nós nos noivamos, embora seja uma data feminista,
é o Dia Internacional da Mulher, porque Deus confirmou que me chamou para ser mulher. E quando eu olho para os meus filhos, seriam filhos e planos abortados se eu permanecesse no lesbianismo, e talvez nem viva eu estaria. Mas os meus filhos, a minha família, é um milagre de Deus, e é isso que eu tenho para falar para vocês. Que Deus abençoe. Bom, mas ainda não acabou, vem as perguntas, né? É impactante esse testemunho, não é? Alguém chegou a ouvir a nossa entrevista na Rádio Morada do Sol? Se alguém ouviu, quando a gente fez referência a isso, eu já imaginava que seria forte, né? Mas é mais forte do que eu imaginava. Bom, queria convidar aqui o Alencar para poder conduzir essa parte referente às perguntas, registrar aqui a presença representando a diretoria do sindicato, do Olavinho, vou chamar de Olavinho carinhosamente, que é como a maioria das pessoas o conhece. Enquanto ele conduz as perguntas aqui, eu lá vou descer aí para falar contigo. Bom, nós selecionamos algumas perguntas que chegaram, né? E a primeira delas, como os pais podem abordar as dúvidas sobre sexualidade e identidade sexual com os filhos? Os pais, porque cada idade você vai ter uma linguagem diferenciada, não é? A criança, quando ela é muito pequena, uma resposta simples já, não é? Assim, tira a dúvida dela. Mas os cuidados necessários, reforçar o que é o papel de um menino, o que é o papel de uma menina, que assim nós fomos criados e qual o propósito da criação. Eu acho que isso é fundamental. Bom, segunda pergunta. Por que o movimento feminista finge defender as mulheres e apoia homens biológicos vencerem mulheres em concursos de beleza e campeonatos esportivos? Gente, isso é muito estranho. Eu confesso que é uma dúvida minha também, viu? Mas olha só, vocês lembram que eu falei para vocês que em 75 o movimento feminista ele já se fundia com o movimento LGBT. Existem feministas radicais que elas dizem que mulher não existe. Elas falam isso nos seminários, nos congressos dela. Então, não é a defesa da mulher, é a defesa de uma política de desconstrução da identidade e da sociedade como um todo. E, para encerrar, por que a esquerda defende pautas antinatalidade, como aborto e uniões homossexuais que não geram filhos, e pautas antividas, como uso de drogas, auxílio-reclusão, desencarceramento de assassinos, eutanásia e suicídio medicamente assistido? Então, pessoal, existem várias frentes sendo trabalhadas pelos movimentos revolucionários, e essas questões, que às vezes a gente fica com muitas dúvidas, todas elas estão nos livros e foram escritas, a maioria no início do século XX. Como eu sei que os conservadores, eles começam a estudar e a querer entender os movimentos revolucionários, o marxismo cultural, a guerra cultural, então o que acontece? No livro do Manifesto Comunista, de Karl Marx, o Marx ele já fala de uma camada da sociedade que ele chama de lumpenproletariado, que eles deveriam, os marxistas, prestar atenção naquele grupo. Então, ao meu ver, querer expandir a base de apoio. Quando você vai numa criança e já começa a introduzir ideologia de gênero, o que você quer? Você quer que aquela criança ela não tenha acesso à ética moral cristã. Aquela presa, ela já vai ser conduzida por alguém,
não é? Então, é esse o nível de maldade que a gente vê, e eles fazem isso de forma muito educada, muito elegante, mas são homens extremamente maus, que nós devemos encarar isso, como eu disse antes, como uma guerra espiritual. Eu não sei se a civilização ocidental vai resistir ou vai sobreviver a isso, mas uma coisa eu sei: Deus continuará sendo Deus. Se não for o Brasil, pode ser qualquer uma outra nação a qual o Espírito Santo de Deus pode restaurar a humanidade. A única solução para a humanidade é aquilo que foi feito por Jesus na cruz, sendo bem sintético, porque vocês sabem que esses temas são extremamente longos, mas eles gostam de fazer o mal, e eles querem derrubar tudo que está de pé, a dialética negativa. Tá bom? É mais ou menos por aí. Tem muito mais coisas, mas eu acho que isso é suficiente, tá? Obrigado. E Deus, Ele tem um propósito na vida de todas as pessoas. Eu e a Delane estamos juntos, vivendo como família para um propósito. E nós não temos que nos envergonhar do nosso chamado. Pelo contrário, temos que colocar nossa cara para dizer qual lado defendemos. Porque nós sabemos que o outro lado é remunerado, é bem pago para fazer o que fazem. Nós não. Nós estamos iniciando um movimento, estamos orando, porque ela não disse. Nós, naquelas manifestações do ano passado, na Praça dos Três Poderes, estamos fazendo isso também com oração, porque a oração, ela também quebra barreiras. Tá bom?